Estamos dando continuidade à nossa aula aqui sobre agricultura, aplicações de agricultura no sensoramento remoto. Nós vamos estar falando sobre um projeto que chama Moratória da Soja. Na verdade, o que a gente faz aqui é um monitoramento do plantio de soja em áreas recentemente desflorestadas dentro do bioma Amazônia. Por conta do que aconteceu a moratória da soja, só dando um breve histórico disso, né? É sabido, né, que na Amazônia, na região amazônica, ocorre muito desflorestamento. E essas taxas de desflorestamento, elas começaram realmente a ter um novo incremento, né, por volta de 2003, 2004. E o Greenpeace começou a fazer uma campanha bastante forte no sentido de dizer que a soja é um grande vetor de desflorestamento na Amazônia. E o Greenpeace é bastante agressivo, né, nas coisas que faz, atua também de uma forma bastante interessante, né? Então eles fizeram algumas trajetórias, né, de como é que acontecia o desmatamento, era plantada soja, para onde que essa soja ia, né, era exportada para a Europa e isso aí lá é vendido dentro do mercado consumidor lá, como por exemplo o McDonald's. Então aquela soja acaba virando alimentando o frango, e o frango por sua vez é utilizado no sanduíche do McDonald's. Então eles fizeram uma campanha lá dizendo que as pessoas que estavam comendo o sanduíche do McDonald's estavam contribuindo para o desmatamento da floresta amazônica. E aí começou então quase que uma briga, né, entre as ONGs, né, e o setor produtivo da soja no Brasil. E eles então, discutindo, formaram um grupo, né, um grupo que chama Grupo de Trabalho, né, da Moratória da Soja. Disseram o seguinte: bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma moratória, ou seja, a partir de uma determinada data, e essa data é 26 de julho de 2006, não se planta mais soja em área desflorestada a partir dessa data. Então, se foi desflorestada antes de 26 de julho de 2006, tudo bem, pode plantar soja. Agora, se foi desflorestada depois dessa data, não pode mais plantar soja. Mesmo que seja um desmatamento legal. Tá? E cabia agora fazer o monitoramento dessas áreas. Então, o PRODES, né, que é um projeto também que vocês têm uma apresentação particular, né, mostrando o que é o PRODES, ele mapeia anualmente as áreas desflorestadas. Então agora cabia a nós ver se nessas áreas desflorestadas no bioma Amazônia estavam sendo plantada soja. Esse slide eu já mostrei para vocês, mas só para reforçá-lo mais uma vez, aqui em 2003, 2004, né, foram uma das taxas mais altas de desflorestamento no bioma Amazônia, e isso então que acarretou toda essa preocupação por parte das ONGs no sentido de tentar diminuir essas taxas de desmatamento e atribuíram que parte, né, uma boa parte, né, desse desflorestamento vinha ocorrendo por conta da soja que estava causando desmatamento. Então a soja, o moratório da soja começa aqui a partir então, da safra de 2007, a gente vê que esse período justamente coincide com o período das menores taxas de desflorestamento. Isso tem culpa com a soja? Não tem culpa com a soja, mas nem com a moratória, nem parte talvez com a moratória, mas principalmente pelo PPCDAN, né, que é o Programa de Preservação do Desmatamento na Amazônia. Tá? E esse programa foi bastante eficaz, né, no governo, a gente viu na mídia mesmo, né, várias iniciativas no sentido de proibir o desmatamento ilegal. Até o Lula, quando ele foi numa dessas convenções aí mundiais, ele estipulou, né, que em 2020 a gente teria só 20% das taxas de desflorestamento de 2004. Com base no que ele afirmou isso? Ele afirmou que haveria então uma redução de 80% do desflorestamento. Isso justamente acontece porque 80% dos desflorestamentos são ilegais. Tá? E o governo vem atuando muito intensamente nisso e sendo bastante eficiente nessa questão.
Mas vamos voltar ao nosso tema da moratória da soja, que é o que realmente interessa nesse nosso caso aqui. A gente vê que na região amazônica, ou melhor, dentro do bioma Amazônia, nós temos mais ou menos um pouquinho mais de 50 municípios que efetivamente plantam soja. Então são esses os municípios que a gente vem monitorando para ver se existe plantio de soja nos polígonos desflorestados depois da data de 26 de julho de 2006. Como é que a gente faz isso? A gente utiliza então imagens do sensor MODIS, tá? E vai pegando diversas imagens desde aqui de junho do início do ano safra até o final da safra aqui em janeiro, fevereiro. Dependendo de como que é esse comportamento aqui, se ele tem esse comportamento ou esse comportamento, nós vamos dizer se isso é uma cultura anual ou não é uma cultura anual. No caso aqui, essa área aqui, esse gráfico aqui mostra tipicamente uma cultura anual, enquanto isso aqui mostra uma área tipicamente de pasto. Tá? Então a gente não tem tanta variabilidade, por quê? Porque o pasto já está aí, o pasto não vai ser plantado de novo, né? Então no período seco cai a biomassa, consequentemente cai o valor do índice vegetativo, mas não cai muito, tá? E depois, quando começam as chuvas, ele vai subir, mas também não vai subir muito. Então você não vê muita diferença entre o máximo e o mínimo numa área de pastagem. Mas se é uma cultura anual, uma cultura agrícola, essa diferença é muito grande, porque no período seco você tem o preparo do solo, você tira toda a vegetação, então o índice cai muito, ele chega a valores próximos de zero, tá? E quando começa o período da chuva, semeou, né, essa semente vai germinar, a planta vai crescer, ela cresce de forma exuberante, porque tem bastante adubo e tudo isso, então ela tem esse comportamento bem típico. E logo em seguida também ela já vai senescer, vai ser colhida, tá? Então esse é o padrão típico de uma cultura. Nós vamos agora ver, dentro de todas as áreas que são desflorestadas no bioma Amazônia, quais são as áreas então que têm um comportamento como uma cultura que não é agrícola e uma cultura que é agrícola. Aí a gente desenvolveu no nosso laboratório um índice que a gente chama de índice SEI, em inglês a sigla Crop Enhancement Index, que é um índice de realçamento, né, de uma área agrícola. E a gente vai observando então ao longo do tempo, mostrando para vocês aqui, cada vez que eu for passar, vai vir uma nova imagem obtida a cada 16 dias, e aqui como é que essa barrinha vai movendo ao longo do tempo, vocês vão vendo como é que a coloração vai mudando. Aqui, essa área aqui é uma área que não é cultura agrícola, e essa parte aqui desse polígono desflorestado, depois de 26 de julho de 2006, é uma área tipicamente agrícola. Então aqui ela aparece como solo exposto, e aí a gente vai vendo, tá vendo como é que vão passando as datas, tá? Essa área fica pouco alterada, essa área vai começar a ser alterada agora, né? A gente vê aqui como é que ela vai ficando cada vez mais verde, né? Atinge o máximo de verde aqui, né? E essa área meio que continua verde também. Agora, qual que é o segredo aqui? O segredo é justamente agora pegar as imagens desse período seco, tá? A gente chama aqui período de julho a agosto, período seco, tá? De todas as áreas, tá? Pega esse valor mais baixo, que a gente chama de mínimo de índice vegetativo, e no segundo período, então, as imagens do período onde o índice vegetativo é mais alto, tá? Isso a gente joga no que a gente chama nessa fórmula aqui desse índice aqui, usando os valores máximos e os valores mínimos de EVI, e sai então com uma nova imagem, que a gente chama de imagem SEI, onde as áreas em amarelo, que são as áreas com valores menores de SEI, indicam que não é uma cultura agrícola. E as áreas com valor de SEI mais alto, né, em tonalidades mais escuras aqui, são as áreas então que têm grande chance de ser uma soja ou uma cultura anual. Aqui a gente também confirma então que essa área aqui, essa parte do polígono desflorestado tem soja, tá? Isso é confirmado numa imagem do satélite indiano aqui, do AWIFS, que o Brasil também recebe essas imagens aqui. Essa tonalidade amarelo, nessa composição colorida, não tem erro, isso aí é soja, né? Enquanto que essa área mais alaranjada aqui é uma área de pastagem.
Então fazemos isso para todos os polígonos, né, desflorestados, só que a gente não pode aqui, o erro tem que ser zero. Tá? Então a gente dá um indicativo de que a área é uma área agrícola. Agora, aquele comportamento que eu mostrei para vocês, pode ser um milho também, pode ser eventualmente um arroz. Então a gente não tem 100% de certeza afirmar isso com as imagens do MODIS. Então a gente dá um indicativo de que é uma cultura anual e depois todas essas áreas que a gente indicou que são culturas anuais, é feito um sobrevoo para realmente identificar se aquilo é soja ou não. Tá? Mas só que com isso, né, vamos dizer de um total aí de quase 4 mil polígonos desflorestados, a gente consegue dizer, olha, você tem 260 que você precisa voar e aqueles 260, alguns deles de fato têm soja. Então isso facilita muito a questão. Seria inviável voar todos os polígonos, né? Então a gente faz um intermediário com as imagens de satélite, uma primeira seleção que já elimina 93% das áreas que não são cultura anual. E os outros 7% que precisam ser voados, a gente identificou que 4% dessas áreas têm, de fato, soja. Eu vou pular esse slide aqui, mas só para destacar, então, esse número aqui 18.410 hectares de soja que foram encontrados em áreas desflorestadas recentemente. É muito, é pouco, Iris, 18.410 hectares. É difícil dizer, né? Então, pode ser uma quantidade muito grande, né? Mas se você relativizar, realmente é muito pouco. Então, vamos relativizar isso aqui um pouco, tá? Se a gente considerar, eu vou pular esse slide aqui, tá? Aqui a gente vê, na medida em que os desflorestamentos vão ficando mais velhos, tá? Esse aqui é um desflorestamento de 2007, aqui 2008, 9, 10, 11, né? Quanto mais velhos eles são, maior a probabilidade de aparecer área de soja. Então, aqueles 18.410 hectares estão distribuídos assim. Em áreas desflorestadas em 2007, você tem 7.166 mil hectares, assim por diante. Em áreas recentes, né, 2011, você só tem 395 hectares. Isso é por causa da própria dinâmica do desflorestamento e da entrada de uma cultura anual na área desflorestada. Aqui sim a gente consegue então ver se 18.410 é muito ou é pouco. Tá? Então, em relação a todos os desflorestamentos que aconteceram nos municípios que produzem soja, né, você vê que realmente o tamanho da barrinha é muito pequeno. Tá? Em relação ao desflorestamento que aconteceu em toda a Amazônia Legal, também realmente é muito pouco, né? E em relação também a toda a área de soja plantada no Brasil, realmente são da ordem assim, de menos do que 0,5%. Tá? A gente vê que a soja não é, ou pelo menos é um vetor muito pequeno de desflorestamento. Então, eu não sei se o Greenpeace fica frustrado com isso ou não, mas eu acredito que também eles ficam felizes de ver que não é a grande causa, né? Então, por isso que a gente vê também que tem outras moratórias acontecendo, como é a questão da discussão da moratória da carne, né? Porque realmente há muito desflorestamento acontecendo também por conta da expansão de pastagem para aumento da área de produção de carne, né? Mas enfim, né, isso vem acontecendo num momento que o Brasil está diminuindo as suas taxas de desflorestamento, né, está conseguindo controlar melhor, né, utilizando, né, políticas públicas claras, né, no sentido de diminuir o desmatamento, que é o que todo mundo quer. Né? Vamos aumentar a produção no Brasil, nós precisamos aumentar, o Brasil tem um potencial agrícola muito grande, né, e ele não pode, vamos dizer, ser impedido de produzir, tem um clima favorável, tem solo favorável, tem uma série de características, mas não precisa mais causar desflorestamento. Então nós precisamos produzir mais alimentos e continuar preservando o nosso meio ambiente, e tudo isso não é uma questão de discurso que eu sou favorável ou desfavorável a uma coisa ou outra. Eu estou aqui mostrando para vocês que as imagens de sensoramento remoto, elas têm um potencial muito grande para mostrar de forma objetiva e clara o que de fato está acontecendo em termos de mudança de uso da terra no Brasil. Né? Enfim, para que a gente não fique à mercê, né, de informações subjetivas ou de achismos, né?
mas que a gente possa efetivamente quantificar aquilo que acontece no nosso território. Tá? E com isso, basicamente, eu encerro aqui o que a gente tinha que falar da moratória da soja. Eu sou fascinado por esse projeto, que eu acho que também foi um projeto que resultou em dados muito interessantes, né? Teve uma repercussão internacional muito grande também, porque mostra de forma clara e efetiva o que está acontecendo, né? E dimensiona, quantifica, né? E dá credibilidade a isso, porque a moratória da soja é tipicamente uma iniciativa de mercado, né? Embora tenha toda essa pressão das ONGs, né? Mas o mercado consumidor, ele não quer, né, consumir alimentos que causam prejuízo ao meio ambiente, né? Então é interessante de ver como que o mercado é que dita isso, né? Se vai comprar soja ou não vai comprar soja em função do manejo que é dado na questão do plantio da soja no Brasil. Obrigado.